Então nós estamos aqui nesse capítulo no jardim de Getsêmani. A palavra de Deus diz que chegaram esses soldados para prender Jesus. Jesus se adiantou e perguntou: quem vocês estão procurando? E a Bíblia fala que eles disseram: estamos procurando o Nazareno. E Jesus disse: eu sou. E a Bíblia fala que aqueles homens caíram no chão. E Jesus perguntou novamente: quem vocês estão procurando? O Nazareno. E Jesus disse: eu sou. E a Bíblia fala que Pedro, Pedro sempre foi assim, sanguíneo, acelerado, de falar muito. E eu tenho falado sobre Pedro aqui. E Pedro pega aquela espada e corta a orelha de Malco, um soldado. Eu não sei nem o que o Pedro estava fazendo com uma espada nesse momento. Porque ele estava numa reunião de oração. E Pedro levou sua espada. Pedro gostava de luta, era aquele cara briguento. Jesus repreende Pedro e diz: Pedro, não faça isso. Eu poderia muito bem, essa parte é narrada no livro de Lucas, eu poderia muito bem orar ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos para me proteger. Mas Pedro, é necessário que isso aconteça. Jesus repreende Pedro. O interessante aqui, meus irmãos, é que a Bíblia fala que os soldados, foi um destacamento de soldados. Para você ter ideia disso, um destacamento de soldados, naquela época em Roma, era composto por mais ou menos 600 soldados. Nós não estamos falando de 10 soldados, não estamos falando de 15, de 20, mas estamos falando de 600 homens, armados, com tochas, lanternas, pronto para a luta, para prender Jesus. E Jesus sabia já aquilo que estava para acontecer. Eles não sabiam quem era Jesus, porque Jesus ele não tinha uma aparência de anjo. Jesus não tinha uma aparência diferente dos outros homens. Jesus ele tinha a aparência de um homem do Oriente Médio naquela época. Aquela imagem, aquela figura que nós temos de Jesus, desde criança, no ministério infantil, cabeludo, né? Não é dessa forma Jesus, provavelmente não era. Ele tinha a aparência de um homem normal, ele não tinha asas, uma auréola, ele tinha uma aparência de homem. Ele nasceu como homem, ele era 100% homem, assim como era 100% Deus. Então esses homens não sabiam quem era Jesus, e Jesus se apresenta dizendo: eu sou. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, aqui dentro dessa história, é essa resposta violenta de Jesus. Essa foi uma resposta agressiva de Jesus. Essa foi uma resposta forte de Jesus. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: eu sou. Eu sou. Eu não sei se isso te lembra algo, mas eu vou te explicar isso. Quando Deus aparece para Moisés, lá em Êxodo, na sarça ardente, e diz para Moisés: olha, eu vou te usar como libertador de Israel. Você vai libertar Israel das garras do Egito. E eu prometo isso, eu vou usar você para isso. Moisés ele chega para Deus e pergunta: mas Deus, qual é o teu nome? Quando os israelitas me perguntarem: mas quem te enviou? O que eu falo para eles? E Deus lhe disse: fala que o eu sou, ele te enviou. O eu sou é o nome sagrado de Deus. Os judeus até hoje, eles não pronunciam esse nome eu sou, por pensarem e dizerem que é um nome próprio e específico de Deus. O eu sou. E impronunciável. E Jesus aqui, ele está falando: eu sou. E ele está falando isso para judeus. Ele está falando isso para fariseus, para saduceus. Eu sou. E se você for ver nos evangelhos, toda vez que Jesus, ele diz eu sou, a consequência daquilo é uma perseguição em cima de Jesus. Jesus 6 vezes no livro de João, ele diz eu sou. Você vê que a consequência é eles tentarem apedrejar e prender Jesus. Porque eles entendiam que quando Jesus estava dizendo eu sou, ele estava dizendo que ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele é o mesmo Deus que apareceu na sarça ardente para Moisés. Ele é o mesmo Deus que libertou Israel do Egito. E aqui Jesus diz eu sou. E quando Jesus diz eu sou, ele está dizendo 3 coisas. Primeiro, ele está mostrando a sua divindade. Ele está dizendo eu sou o Deus de Moisés. Eu sou o Deus que apareceu para Moisés na sarça ardente. Eu sou o Deus que libertou Israel do Egito.
que libertou os antepassados de vocês do Egito. E isso era uma blasfêmia para os judeus. Quando ele diz eu sou, ele também está falando sobre a sua eternidade. Porque Deus não foi e não será, Ele é. Eu sou. Eu sou tudo, eu sou o início do início, eu sou o fim do fim. Eu sou revela a eternidade de Deus, que Ele não era e não vai ser, mas eu sou e para sempre serei. Então Jesus está mostrando a sua eternidade, Ele está dizendo eu sou, eu sou, eu sou, eu sempre serei. E Jesus está revelando também o seu poder, porque quando Ele diz eu sou, naturalmente, esses judeus, eles lembram do Mar Vermelho, dos 40 anos em Israel, das vitórias em Canaã. Eles lembram do Deus que enviou as pragas para o Egito e livrou Israel da mão dos egípcios. Eu sou, denota o poder que existe em Jesus, que Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que enviou as pragas, que alimentou Israel durante 40 anos no Egito, é o mesmo Deus. E Jesus diz, eu sou. Esse nome é incrível. O poder que existe nesse nome é incrível. O impacto que existe nesse nome é incrível. E mais incrível ainda, meu irmão, é quando o ser humano, ele traz isso para a sua vida, ele traz isso para si mesmo. Jesus, nesse texto, ele anunciou 2 vezes, eu sou. Eu não dependo de nada para existir. Eu sou autossuficiente. Eu sou todas as coisas. Eu sou o início, o meio e o fim. Eu sou tudo. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, algo maravilhoso acontece na nossa confiança em Deus. Porque Ele não apenas tem poder, mas Ele é poder. Ele não apenas tem amor, mas Ele é amor. Ele não apenas tem vida, mas Ele é vida eterna. Você tem um Deus que pode, não apenas pode fazer, mas um Deus que faz. Nessa manhã eu estava orando a Deus a respeito de cura, e eu percebi que na minha oração eu disse, Senhor, eu creio que Tu podes curar. Naquele momento Deus me repreendeu e disse, Pedro, não é assim. Não crê que eu posso, mas crê que eu vou curar. E eu disse para Deus, Senhor, eu não apenas creio que o Senhor pode, mas eu creio que o Senhor vai curar. Porque esse é o nosso Deus. Ele não tem coisas, mas Ele é. Eu sou o amor, eu sou o poder, eu sou a vida eterna. Então os judeus, eles estão ligando uma coisa com a outra. Eles estão ligando que quando Jesus diz eu sou, Jesus ele está dizendo que Ele é o mesmo Deus lá dos seus antepassados. No livro de Lucas, Jesus ele disse, eu vi Satanás caindo do céu. Aquilo para os judeus era absurdo. Como? Você viu o quê? Você estava lá quando Satanás caiu do céu? Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu. No livro de Mateus, ele disse, eu enviei profetas para vocês. Quê? Você enviou profeta? E Jesus disse, eu enviei profetas. Com essa afirmação, Deus ele não está trazendo apenas a verdade, mas Ele está mostrando que Ele é a verdade. Que Ele é o Criador dos criadores. Que Ele é o Deus que veio te encontrar, porque você não conseguia encontrá-lo por si próprio. E Ele não veio, presta atenção, Ele não veio para ser fundador de uma religião, mas Ele veio para encontrar você. O eu sou veio para se relacionar com você. Existe uma grande barreira que nos impedia de nos relacionar com o eu sou. Pecado nos impedia. Mas a Bíblia fala que Ele veio para quebrar essa madeira. Ele veio para rasgar o véu. Ele veio para se relacionar com o seu povo e te fazer filho dele. Esse é o poder do eu sou, quando nós aplicamos e trazemos isso para a nossa vida. Mas Pedro, por que violenta a resposta? Eu disse que era uma resposta violenta. Olha que interessante, meu irmão, que acontece quando Jesus disse eu sou. Leiam comigo o versículo 6. A primeira vez que Jesus disse aqui nesse capítulo. Diz assim, quando Jesus lhes disse, eu sou, afastaram-se e caíram por terra.
Meu irmão, olha que coisa incrível. Que cena. São 600 homens, praticamente, mais ou menos. 600 homens com espadas, com lanças, com facas, com tochas, guerreiros. Homens religiosos juntos, guardas, os fariseus, saduceus, todos eles ali. A força militar de Roma estava ali. Mas ali também estava Jesus. Essa é a força militar de Roma, mas esse é Jesus. Quantos sabem que os romanos não são páreos para Jesus? Jesus apenas disse, eu sou. A Bíblia fala que todos caíram no chão. Quantos sabem que nenhum monarca, nenhum rei, nenhum imperador, nenhum ditador, nenhum governo pode ser equivalente a Jesus? O Império Romano era um império muito forte naquela época. Mas bastou Jesus se identificar para todos os soldados caírem no chão. Eles foram lá preparados. Vamos lá vão ter só 12 homens, vai ser fácil. Bastou Jesus se apresentar e dizer, quem vocês estão procurando? Estamos procurando o Nazareno. Eu sou. E a Bíblia fala que todos caíram no chão. Nós temos aqui praticamente umas 700, 600 pessoas. Imagina isso, todos caindo no chão. Eu fico imaginando os discípulos vendo essa cena, meu. Os caras ali, fortão, soldados bombadão lá, grandão, aquela cara de mal, carregando as facas, as espadas. De repente Jesus diz, eu sou. Todos caem no chão. Imagina os discípulos, um olhando para o outro, uau! Que isso, meu, que coisa incrível! Pedro então, Pedro deve ter começado a pular. Apenas uma palavra para todos caírem no chão. Esse é o nome de quem nós servimos, meu irmão. Esse é o poder no nome de quem nós servimos. Basta uma palavra, basta a pronúncia do seu nome, basta ele se apresentar, os teus problemas vão ao chão, os teus inimigos são derrotados. Não há crise que pare para Jesus, não há desemprego que pare para Jesus, não há enfermidade, nem mesmo quando os médicos dizem não há solução, não há enfermidade, não há medicina que pare para Jesus, meu irmão. Tudo cai ao chão. Isso é incrível. Você está passando por algum momento difícil, meu irmão? Lembre-se disso, basta o nome dele. Você está com medo? Basta o nome dele. Você está passando por uma crise, desemprego, família, o seu casamento está arruinado. Basta o nome dele no seu casamento, meu irmão. Basta os seus inimigos ouvirem o nome dele para caírem no chão. Esse é o poder que existe no nosso Deus. Isso é incrível, ele disse eu sou e todos caíram no chão. Que situação, que coisa linda. Mas agora vamos olhar para outro ângulo aqui. Aqueles soldados estavam na oposição de Jesus. Eles estavam caminhando contra Jesus. Jesus estava aqui, eles estavam contra Jesus, com a intenção de prender Jesus. Uma coisa que nós aprendemos dentro disso que nós falamos, que quando você está no caminho oposto de Jesus, você sempre vai perder o seu caminho. Quando você está no oposto de Jesus, quando você está contra Jesus, quando você está no oposto da vontade dele, você sempre vai perder o seu caminho. Nesse momento foi imediatamente. Eles caíram imediatamente. Mas em alguns casos pode ser que não aconteça agora, mas aconteça no momento. Porque sempre que nós estamos na oposição de Jesus, nós perdemos o nosso caminho. Veja Lúcifer. Em Isaías, você não precisa abrir, no capítulo 14, quando narra a história de Lúcifer, a Bíblia fala que ele disse, eu subirei além das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. O que Deus disse? Não vai não. Cai agora, vai embora. Salmos capítulo 2, a Bíblia fala que os príncipes e as nações da terra se levantam, conspirando unidos contra o Senhor. E sabe o que diz na continuação desse versículo? Diz assim, que ele sentado nos céus, ele apenas ri, ele zomba deles. Sério, Pedro? Lê depois Salmos capítulo 2.
os reis, os príncipes, os homens poderosos, eles conspiram, planejam contra o Senhor. E o que Deus está se preocupando com isso? A Bíblia fala que Deus está no céu, está rindo. Coitado deles. Estão achando que é alguma coisa. Deus está zombando deles. E preste atenção numa coisa, quando a Bíblia fala aqui nesse texto, estão zombando contra o Senhor, são os reis da terra, não está falando propriamente da pessoa de Deus, mas está falando do povo de Deus. Porque os homens, os reis naquela época, eles sim conspiravam contra o povo de Israel, para derrotar o povo de Deus. Mas Deus leva para o pessoal, meu irmão. Nós temos um Deus que leva para o pessoal. Os reis, os príncipes zombam do povo de Deus. E o que Deus está fazendo? Está rindo da cara deles. Porque, meu irmão, quando alguém te persegue, quando alguém persegue o povo de Deus, Deus ele leva isso no pessoal. Deus leva no pessoal. No nível prático, Deus ele está falando, se perseguirem o meu povo, vocês estão perseguindo a mim também. Você lembra da história de Saulo? A Bíblia fala que Saulo era um perseguidor da igreja. E Saulo está no caminho a Damasco, com a intenção de perseguir a igreja, de matar cristãos. De matar cristãos, literalmente. O que acontece? Saulo perde o caminho. Saulo cai. Jesus aparece para Saulo e diz, por que você está me perseguindo? Eu imagino que Paulo deve ter pensado, mas peraí, eu não estou perseguindo o senhor está morto já. Pelo menos para ele estava morto, mas a gente sabe que não. Eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo aqueles que falam do Senhor. Mas para Deus o negócio é tão pessoal que Jesus disse, por que você me persegue? Por que você persegue aqueles que falam do meu amor? Por que você persegue o meu povo? Por que você persegue os meus filhos? Deus leva para o pessoal, meu irmão. Se alguém está te perseguindo, lembra disso. Deus está cuidando. Coloca na mão de Deus lá. Não estou falando para você desejar o mal para o cara. Né? Aquelas músicas, né? Meio vingativa, né? Não vou cantar aqui. Não estou falando para você desejar a destruição do cara. Não é isso. Mas a única coisa que você tem que fazer é confiar, dizer, amém. Deus está cuidando. Deus vai fazer da forma dele. Não desejo mal. Em nenhum momento eu falei isso para você desejar. Vai, Deus, castiga ele, pesa a tua mão em cima dele. Não, acho que não é esse o caso. Mas você apenas confia e dizer, eles estão me perseguindo. Mas Deus está cuidando. Deus vai cuidar porque nós temos um Deus que é pessoal e leva para o lado pessoal. Quando te perseguem, quando não só pessoas, mas uma crise te persegue, meu irmão, Deus leva para o pessoal. É como se estivesse perseguindo a Ele. Deus vai cuidar, Deus vai fazer do jeito dEle. Do jeito dEle. Quando você está sendo perseguido pelo bem dEle, Ele vai fazer isso e vai lhe dar isso de forma pessoal. Foi incrível. Foi incrível essa história de Jesus aqui. Isso que Jesus faz em derrubar todos eles realmente foi. Eu queria estar naquele momento para ver essa cena, foi incrível. Mas eu entendo que o propósito de Jesus não era exatamente esse. Jesus não estava ali para guerrear e derrotar os seus inimigos, para levar todo mundo ao chão. Aquilo foi apenas uma consequência do seu poder. Aquilo foi apenas, eu creio que aquilo foi apenas para te mostrar e dizer, olha só, eu apenas falei o meu nome e todos os inimigos caíram. Então quando o inimigo se levantar contra você, está falando para a gente isso, para nós que estamos lendo. Quando o inimigo se levantar contra você, é apenas o meu nome. Fique tranquilo, porque eu estou levando para o pessoal. E apenas o meu nome. Apenas o meu nome tem poder para destruir tudo, e para acabar com tudo, e para derrotar toda a crise e todos os inimigos. Mas Jesus tinha um propósito. Jesus ele tinha uma razão nessa história. E esse propósito, essa razão é a mesma que levou ele a repreender Pedro. E ele disse para Pedro, Pedro, para, guarda a tua espada, Pedro. Eu poderia muito bem orar ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos para me proteger, Pedro. Mas é necessário que isso aconteça.
Ele está mostrando para Pedro: Pedro, eu não tenho o que fazer, mas eu quero fazer. Pedro, isso daqui não é uma guerra. Isso daqui é um sacrifício voluntário. Pedro, não são eles que estão me levando para a cruz. Sou eu que estou andando em direção à cruz. Eu não estou sendo morto, mas eu estou morrendo por você, Pedro. Eles não estão me levando à morte, mas eu estou morrendo também por eles. Eu vou fazer isso para salvar você. Então, uma segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é a clara vontade de Jesus. Que isso tudo que está acontecendo é plenamente a vontade de Jesus. É o desejo. Ele escolheu passar por isso. Jesus não foi assassinado. Ninguém poderia assassinar Deus. Ninguém poderia assassinar Jesus. Aquele momento que ele diz: eu sou o que todos caem, talvez seja apenas uma demonstração disso. Ninguém pode contra mim. Vocês não podem me matar, mas eu estou escolhendo morrer por vocês. Ninguém poderia assassinar Deus, mas ele escolheu morrer naquela cruz. Ele dispostamente, ele deu a vida e se transformou como um sacrifício. Em João capítulo 10, tem um texto muito lindo que ele diz: portanto, meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida, e ninguém a tira de mim, e eu dou espontaneamente. Ele está dizendo: meu Pai me ama porque eu dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Não são eles que vão tirar a minha vida, mas eu dou a minha vida espontaneamente. Ou seja, meu irmão, Jesus escolheu aquela cruz. Não foi Judas o culpado, não foi Pilatos, os soldados. A história de Cristo não é a história de um homem santo e justo que injustamente foi condenado por homens, mas é a história de um homem santo e justo, mas que não foi condenado por homens, mas escolheu se condenar pelos homens. Essa é a história de Jesus. Ele escolheu a cruz, porque quando ele escolhia a cruz, ele estava escolhendo você. Quando Cristo escolhia aqueles escravos, ele estava escolhendo você. Eu gosto muito de um poema do Marcos Lucado, que ele diz que as mãos de Deus estavam naquela cruz. A mesma mão que abriu o mar vermelho estava naquela cruz. A mesma mão que criou os céus e a terra estava naquela cruz. E entre as suas mãos, isso é um poema, é algo figurado. Entre as suas mãos e a madeira, a cruz, havia uma lista de condenação contra você. Tudo que o diabo tinha para condenar você, meu irmão, para te levar para o inferno, para te punir, estava naquela cruz. E é um momento que aqueles escravos perfurariam as mãos de Jesus. Eles perfurariam aquela lista e cravariam aquela lista na cruz. Em Colossenses diz que Jesus riscou a cédula que era contra nós e cravou-a na cruz. É por isso que as mãos de Deus permaneceram abertas para aqueles escravos. Porque o tempo que aqueles escravos perfurariam, suas mãos perfurariam a lista e cravariam na cruz. E o sangue que jorraria das suas mãos tamparia toda aquela cédula contra você. Está na cruz. As mãos eram as mãos de Deus. Os escravos também eram os escravos de Deus. E as mãos de Deus abertas para os escravos são as portas dos céus abertas para você. Ele escolheu passar por aquilo. Porque aquele era o instrumento de Deus para nos salvar e para nos trazer aqui nessa noite. Para nos dar vida e vida em abundância. Ele escolheu. E eu quero terminar com o versículo 8. Eu quero te convidar a ler comigo esse versículo. Se eu puder pedir para o pessoal do louvor já subir aqui. 18, versículo 8. Olha só que impressionante esse texto. Jesus respondeu: eu já vos disse, eu sou. Se é a mim que procuram, deixem estes irem embora. Jesus ele está dizendo: eu sou. E se vocês estão procurando a mim, deixem esses irem embora.
Nós já sabemos que aqui eram mais ou menos 600 soldados. 600 soldados armados, com espadas, facas, tochas, lanternas. 600 guerreiros, a força armada, força militar de Roma estava nesse lugar. Mas presta atenção numa coisa, meu. Eles não estavam aqui apenas para prender Jesus. Mas eles estavam aqui também para prender os seguidores de Jesus. Porque quando se prende o líder, você tem que prender os seguidores. Porque se você não prender os seguidores eles vão dar continuidade àquilo que o líder estava fazendo. Não adianta prender o líder e deixar os seguidores na rua. Eles vão dar continuidade àquilo. Então eles estavam aqui, eles foram 600 homens, não para prender um homem, mas foram 600 homens para prender 11 homens e um rabino e um mestre. Os 11 discípulos, porque Judas já tinha traído, já tinha abandonado o barco, e Jesus. Eram 600 para prender esses 12. E Jesus olha para eles e diz assim: eu vou, mas deixa eles ir embora. Olha que coisa. Jesus está dizendo: eu no lugar deles. Levem a mim, mas deixem eles ir embora. E é interessante porque aqui Jesus usa uma palavra no grego chamada rupago. Rupago. Rupago, um dos significados de rupago é perdoa-os. Quando Jesus diz, deixe eles irem, Jesus está dizendo, perdoa-os. Ou seja, Jesus está dizendo, me levem, mas perdoa-os. Eu vou, mas eles ficam. Eu por eles. Eu vou ser condenado, mas eles serão perdoados. Eu por eles. Eu por eles. E isso aqui não eram somente para os israelitas daquela época, mas isso era para todos e em todo o tempo. Jesus ele está dizendo, o julgamento, todos os julgamentos que vocês merecem, eles caíram em mim. Eu escolho esses julgamentos. O justo juiz, ele foi julgado e condenado. O julgamento que poderia te nocautear, Jesus está dizendo, eu pego o julgamento que poderia te nocautear, para que você permaneça em pé. Eu tomo, presta atenção meu irmão, no que Deus diz para você hoje, eu tomo aquilo que você merece, para você tomar o que eu mereço. Eu escolho ser rejeitado, para que você seja aceito. Eu escolho apanhar, para que você seja curado. Eu escolho ser quebrado, para que você seja restaurado. Eu escolho a morte, para que você tenha vida. Eu escolho uma morte cruel, para que você tenha uma vida plena. Que sacrifício, meu irmão. Que substituição, Ele nos substituiu. Que Salvador que nós temos. Que coisa incrível. Ele escolheu. Eu por eles. Eu por eles. Em toda a Bíblia, Deus ele se relaciona com o homem através de alianças. Nós temos no Antigo Testamento aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, com Moisés, aliança com Davi. Deus ele sempre se relaciona com alianças. E presta atenção, você sabe que hoje nós vivemos uma nova aliança, amém? Não é a aliança de Moisés, não é a de Abraão, não é a de Davi, não é a de Adão, mas é uma nova aliança. É a aliança com a igreja. E uma aliança, ela é feita por duas pessoas. Quem é casado aqui sabe disso. Quando você casou, você fez uma nova aliança com a sua esposa. São duas pessoas. E nessa aliança, existem obrigações, existem compromissos, existem requisitos e também existem benefícios. Quando você assume uma aliança de casamento, você sabe que você está assumindo um compromisso com a pessoa, amém? De amá-la, de respeitá-la, de cuidar, de fidelidade. Por quê? Porque a aliança gera obrigações e compromisso entre as duas partes. No nosso caso, da mulher e do homem. Mas no caso da aliança de Deus, é uma aliança entre Deus
e o homem. As duas partes, com obrigações uma com a outra e com benefícios. Uma aliança entre Deus e o homem. Os 10 mandamentos, a lei, são requisitos para essa aliança. Deus está mostrando, olha, não mate, não roube, não furte, não adultere, não cobiçará a mulher do próximo. Isso para você ter uma aliança comigo. Mas em toda a história, na Bíblia e na nossa vida, nós podemos perceber que nós não fomos capazes e não somos capazes de cumprir à risca essa aliança. Deus fez uma aliança, mas nós como homens, nós não cumprimos a nossa parte de como homem. E o que Deus fez vendo isso? A Bíblia fala que Deus veio como homem. Olha que maravilhoso isso. Uma aliança entre Deus e o homem. Deus veio da capacidade do homem não conseguir cumprir. Deus, ele veio como homem para cumprir a aliança com si mesmo. Deus em Jesus, Jesus sendo Deus, ele cumpre uma aliança com si mesmo. Para que hoje você, nós, como homem, meu irmão, nós possamos desfrutar dos benefícios dessa aliança. Ele cumpriu as obrigações da aliança, para que hoje nós pudéssemos desfrutar dos benefícios dessa aliança. E meu irmão, isso não é apenas para a tua salvação. Eu não estou falando aqui para apenas não convertidos, não. Isso é para uma realidade nossa hoje, não uma realidade apenas da vida eterna, a salvação, mas uma realidade hoje. Se hoje você tem sido tratado de forma injusta, meu irmão, vai para Deus. Se hoje você está cansado, descansa em Deus. Se hoje você perdeu o seu caminho, confie em Deus. Se hoje você está passando por uma luta, acredite em Deus, porque Ele já fez tudo e levou tudo. Você precisa de paz, Ele é a sua paz. Você precisa de cura, Ele é a tua cura. Você precisa de um novo começo, Ele é um novo começo. Você precisa de restauração, Ele é restauração. É Ele, apenas Ele. Porque nós, todos nós, igreja, nós podemos todas as coisas, enfrentar qualquer situação em Jesus, que é a nossa força. Então, entenda a sua identidade, entenda assim quem você é em Jesus, entenda o valor que você tem em Jesus, porque você não é o que os outros dizem que você é, você não é o que o mundo diz que você é, você não é o que a opinião popular diz que você é, mas você é aquilo que Deus diz que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, e você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Ninguém pode tirar isso, porque Ele te deu isso. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus, meu irmão. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Porque você herdou o bem que era dele, hoje é seu. E o mal que era seu foi sobre ele. Tudo vai ficar bem. Aleluia. Porque nós estamos aqui na presença do grande eu sou, daquele que apenas a pronúncia do seu nome coloca 600 homens no chão. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. Diga assim comigo, repita assim: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Mas misericórdia, né? Se isso for verdade de acordo com a tua força de vontade, não vai ser, mas é verdade. Então vamos dizer isso com força, declare isso. Se você está passando por um problema, uma situação difícil na tua vida, declare isso com força. Se os homens, pessoas, a opinião popular, o diabo, o pai da mentira, tem dito para você que você não é nada, declara isso para ele ouvir agora, em nome de Jesus. Declara assim: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Começa a adorar ao Senhor com o teu lábio em nome de Jesus, meu irmão. Adore o eu sou, vamos louvar ao Senhor. E eu quero te convidar, você que tem alguma enfermidade, meu irmão, você que por algum motivo está enfermo, vem até aqui na frente, nós queremos orar por você. Vem, sai do teu lugar. Não importa a gravidade da tua enfermidade, vem, que Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida hoje, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, quem está lá atrás, aqui na frente, adore o eu sou. Aleluia. Essa morte me deu
Queria chamar os pastores aqui. Seu sacrifício não foi em vão. Ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia. Seu túmulo está vazio. A morte foi vencida. E o Rei hoje vive. O que dizer de alguém que se entregou por mim? Por que esquecer alguém que nunca se esqueceu de mim? Um amor profundo que constrange o meu coração. A esperança dos que vivem a aflição. Verdade, graça, guerra, paz, perdão e compaixão. Jesus, um rei rejeitado por seu próprio povo. Cansados e oprimidos, nele encontro abrigo. A luz que o mundo nunca viu. Seu sangue me comprou, sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão. Ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia. Seu túmulo está vazio. A morte foi vencida. E o Rei hoje vive. Seu sangue me comprou, sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão. Ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia. Seu túmulo está vazio. A morte foi vencida. E o Rei hoje vive. Seu sangue me sacrifício não foi em vão. Ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia. Seu túmulo está vazio. A morte foi vencida. E o Rei hoje vive. Seu sangue me comprou. Sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão. Oh, a cruz está vazia. Está vazio. A morte foi vencida. E o Rei hoje vive. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? amor é esse? Graça incalculável,
Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o tempo, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. E para mim, eu quero conhecer-te mais. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Aleluia, meu irmão. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus, mas não sai do teu lugar, não. Vamos orar ainda em nome de Jesus. Aleluia. Deus é contigo, Deus está aqui. Deus está te curando, Deus está abençoando a tua casa. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse do poder que há no teu nome, Senhor. E Pai, toda a enfermidade que foi apresentada aqui diante de Ti, Senhor, cada um desses homens e mulheres que caminharam aqui, Senhor, porque creem que o Senhor é o Deus que cura, nós tomamos posse da Tua cura, nós tomamos posse daquilo que o Senhor deu na cruz, nós tomamos posse de uma vida abundante, de uma vida de regozijo, de felicidade. Toda depressão, toda enfermidade, nós repreendemos e declaramos que em Ti nós somos mais que vencedores, muito mais que vencedores, ó Pai. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor fez por nós, porque o grande Eu Sou morreu por nós naquela cruz e nos trouxe vida e vida para sempre. Aleluia.